A Rádio Web Fraternidade apresenta Falando de Espiritismo, com a expositora e escritora espírita Sueli Caldas Schubert. Olá, amigos ouvintes da Web Rádio Fraternidade. Estamos começando o nosso programa, Falando de Espiritismo, com Sueli Caldas Schubert. O nosso programa de hoje está relacionado com as bem-aventuranças. Nós vamos lembrar de uma daquelas bem-aventuranças quando Jesus vai dizer que são bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vamos dizer assim, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque eles herdarão a terra, para a nossa compreensão maior. O que Jesus quis dizer a respeito disso? Herdar a terra. Mansos, aqueles que são pacíficos, que vão herdar a terra. Nós sabemos, e a doutrina espírita nos esclarece quanto a isso, que nós estamos vivendo um momento de transição. É a grande transição planetária. A grande transição, ora, em curso, e está sendo vivenciada pelos países e vamos dizer até mesmo no aspecto mundial, como uma crise que se estende de um a outro extremo do planeta. E essa crise é, sobretudo, uma crise moral. Uma crise de valores, uma crise de cunho profundo, porque o que o ser humano está precisando aprender é exatamente ser uma pessoa pacífica, uma pessoa que, falamos no início, que tenha essa mansuetude, essa mansidão pela compreensão, pelo respeito ao próximo. É muito importante entendermos a necessidade de respeitarmos as diferenças, de respeitarmos o próximo, de procurarmos de todas as formas herdar a terra. Porque a doutrina espírita também nos evidencia que a transição é aquele momento em que vai haver um expurgo aqui entre os seres humanos, porque aqueles que são os violentos, aqueles que cometem essas atrocidades que a mídia divulga, que nós ficamos sabendo, que atemoriza as criaturas hoje em dia, em todos os momentos, essa crise moral, essa crise espiritual, evidenciando que essas pessoas que cometem todos esses crimes, elas estão numa vibração inferior. Esses espíritos, vibrando nesse padrão inferior, não poderão mais ficar na Terra, porque a Terra, sendo um planeta de provas e expiações, nessa grande transição vai subir um degrau, digamos assim, na escala dos mundos, passando a mundo de regeneração. Para que isso aconteça, aqueles que estão num padrão inferior não mais terão condições de permanecer aqui no nosso mundo terreno, porque não serão aqueles pacíficos, não serão os pacificadores. Como Jesus disse, quem vai herdar a terra são esses, são os bons, os propensos ao bem, porque já estão numa vibração melhor, numa vibração superior. Essa mudança é, sobretudo, uma mudança de padrão vibratório. Os que estão num patamar vibratório negativo, inferior, que cometem esses crimes hediondos, os torturadores, os corruptos que estão prejudicando as criaturas de uma maneira, às vezes, tão danosa. Essas criaturas que estão com este padrão vão para o mundo inferior. É castigo divino? Absolutamente, não é um castigo divino. É que o mundo inferior, o mundo primitivo, ele tem um padrão vibratório, aquele que apresentam essas pessoas vibrando também assim tão negativamente e trazendo gravíssimos prejuízos para o próximo, mas, sobretudo, trazendo para si próprios, porque enquanto não extirparem do mundo íntimo essa negatividade, essa, vamos dizer, essa violência que graça de uma forma assim que nos aterroriza, enquanto não mudarem esse padrão íntimo, não poderão ter uma condição melhor, não alcançarão uma condição melhor.
Não é castigo divino, porque não é eterno. Aqueles que mudarem, que se arrependerem, aqueles que o remorso estiver calcinando as consciências, esses poderão voltar desde o momento que mudem esse padrão vibratório, que realmente estejam dispostos a começar de uma nova forma, a ter um renascimento íntimo e assim poderem retornar ao planeta. Mas, enquanto isso, ficarão na Terra os bons, aqueles que estão vibrando neste nível. Esse é o mundo de regeneração. Claro que não é ainda uma perfeição, mas muita coisa vai estar bem melhor. A crise, ela mostra, como diz Emmanuel, a crise decide o futuro. Em todo momento em que uma pessoa deseja mudar até a sua forma de vida, a sua maneira de pensar o mundo, em todo momento em que alguém começa a achar que o sentido da vida é outro e que precisa melhorar o seu próprio mundo íntimo, vai passar por uma crise. E essa crise vai decidir o futuro da pessoa. Isso também no nível coletivo, no nível mundial, no nível universal, acontece. Somos seres humanos, somos seres imortais. O ponto principal disso tudo é que nós devemos entender que somos imortais. Que ao deixarmos o corpo físico, a vida continua, a vida estuante. E com isso, nós temos um aprendizado cada vez maior, cada vez mais profundo. É preciso que as pessoas comecem a entender o sentido da vida. É preciso lembrar sempre da regra áurea que o Mestre deixou para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Agora vamos trazer algumas perguntas que já nos foram enviadas pelos ouvintes. Vamos começar nesse momento com aquela feita por uma pessoa que diz o seguinte, que ela tem uma amiga e essa amiga tem um neto de 7 anos. Esse menino, ele tem reflexos de outras vidas e chega a dizer que a mãe dele, na encarnação atual, na reencarnação anterior, era esposa dele. E ela pergunta como lidar com isso. Nós também sabemos, porque a doutrina nos mostra e também a razão lógica e a lógica nos mostram essa evidência de vidas passadas. Nós somos espíritos imortais que temos muitas experiências reencarnatórias. O ir e vir do mundo espiritual para o mundo terreno e voltando para o mundo espiritual, isso acontece e já aconteceu com todos nós, seres humanos, centenas de vezes. Portanto, essa lembrança pode acontecer em crianças de tenra idade, até com menos idade, pode também acontecer. Mas o importante é que a família, os pais, os que cuidam da criança, não incentivem isso, não fiquem perguntando, porque não seria bom o momento que a criança está vivendo de ficar pressionando, lembrando, tentando ver se ele sabe mais coisa, se tem mais alguma coisa para contar. Isso não é bom. Deixa que isso seja tudo natural. Se puder explicar alguma coisa, eu não sei se a pessoa tem algum conhecimento da doutrina espírita, se levar a criança a uma casa espírita, pode ali ser atendida e a mãe com a criança, os responsáveis, e encaminhar essa criança para a evangelização, por exemplo, claro, se a família desejar. É claro que primeiramente os pais pensam no psicólogo. Levam a criança para o psicólogo. O psicólogo pode ajudar, sim, mas não tanto porque se eles não aceitam a vida passada, a reencarnação, se não acreditam que o espírito é imortal, fica difícil. O mais indicado é procurar um centro espírita e procurar entender o que é isso. Entendendo a doutrina, o raciocínio tão lógico que ela apresenta, pode ajudar perfeitamente essa criança. E também pode acontecer uma outra coisa. Ela entrando na puberdade vai esquecer de muita coisa, não vai mais mencionar isso, de uma forma geral é assim que acontece. E depois pode ser que na idade mais adulta, na adolescência mais adiantada, que
que as lembranças possam voltar. Mas isso aí a gente não sabe se vai acontecer sim ou se não vai acontecer. É esperar e procurar sempre conversar com a criança no que ela quiser dizer, sem ficar especulando muito, perguntando muito, para não excitar o psiquismo da criança. E também é bom lembrar que o psicólogo aceita, e a psicologia entende, a criança ter um amiguinho invisível, como se fosse uma imaginação da criança. Mas muitas vezes é realmente a presença de um espírito. O importante é tentar levar isso de uma forma mais natural possível e também, se quiserem, levar o menino para uma casa espírita. Quem sabe a criança vai para a evangelização e os pais também fiquem ali para ajudar o filho nesse processo que está acontecendo. Muita paz. Que Jesus abençoe a todos. A Rádio Web Fraternidade apresentou o programa Falando de Espiritismo, com a expositora e escritora espírita Sueli Caldas Schubert. Você pode interagir com o programa. Envie seu comentário e pergunta para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br.